Olá pessoal, tudo bem? Você não me conhece? O meu nome é Jaqueline, sou advogada, atuo na área dos seguros e criei este canal aqui para falar tudo sobre seguros de uma forma muito descomplicada. Você aí é síndico de condomínio e já teve alguma ação judicial em cobrança de responsabilidade civil, por exemplo? Este é o assunto de hoje. Fique ligado aí, muito importante. Eu venho aqui dar essas dicas e falar para vocês cuidarem um pouco do tipo de contratação que vocês têm, porque realmente é muita coisa que vai para o judiciário por falta de informação e por falta de um esclarecimento melhor com o corretor de seguros que acaba te atendendo aí no condomínio. Pois bem, eu vou começar a falar com você que é síndico da seguinte forma. Você sabe que o prédio ao qual você administra, digamos assim, ele é, por lei, obrigatoriamente tem que ter um seguro do prédio. E você sabia que nestas coberturas de seguro você pode estar contratando o seguro de responsabilidade civil síndico? Muito importante isso. Por quê? Porque pela lei o síndico responde civilmente, criminalmente e até com o seu patrimônio. Então, qualquer responsabilidade em relação a uma má contratação, uma forma que você negocia com o corretor de seguros, quando a administradora que faz o contrato de seguro, você tem que estar acompanhando este processo de seguros. Por quê? Porque se acontecer de você estar contratando queda de raio, explosão, vendaval e você não se atém para uma possível questão de indenização quando acontece o sinistro, que é um destelhamento, é uma caixa d'água que estoura, é invasão de água pelo prédio todo, enfim, existem coberturas que são adicionais, por exemplo, e a cobertura de responsabilidade de síndico é uma delas, então você tem que estar muito ciente de que a questão, por exemplo, por vezes culpa do próprio síndico de não acompanhar uma determinada situação, a pólice de seguro vem para te proteger em relação a isto. Outra questão bem importante, quando você fala com o corretor de seguros e a seguradora vai até lá, faz a vistoria ou enfim, ela avalia o risco, você tem que verificar para a construção do prédio, qual é o valor de cobertura, como é que funciona, se existe cláusula de rateio, não. Então, são informações bem importantes que, se não bem esclarecidas, acabam dando problema, acaba no judiciário e os síndicos realmente ficam numa situação muito complicada, porque vão junto responder processualmente dizendo. Outra questão também que é bem interessante é a seguinte: o conteúdo é tudo que fica dentro da unidade da pessoa que mora naquele local. Então, o conteúdo normalmente ele não está incluído. Você tem que conversar com os moradores e fazer uma inclusão. Por exemplo, se acontece um incêndio no condomínio e o morador não tem o seguro dentro da sua unidade, ele não vai ter cobertura. Isso são coisas bem importantes para você estar muito atento. A questão também de PPCI, de liberações, de averiguações no prédio, por exemplo, manutenção, verificação de telhados, de encanamentos, de rede elétrica, são uma série de manutenções que são necessárias serem feitas. E isso é muito importante. Por quê? Porque, por vezes, a própria seguradora, ela coloca que existem riscos chamados excluídos da pólice de seguro. E um deles que dá muito problema é a falta de verificação, averiguação do sistema total
no sentido de manutenção do prédio, do condomínio. Então, isso tudo tem que estar em dia. E isso é muito importante, porque falamos já várias vezes, estamos tratando de contratos de boa fé e de um dever de informação. Então, o corretor, a administradora ou o próprio síndico tem que falar a mesma língua com a seguradora. Tem que realmente informar quais são os riscos que tem para que a seguradora possa optar se ela vai querer esse tipo de risco ou não. E também quais são as coberturas que existem dentro desta apólice, desse contrato. Eu espero que tenha ajudado você nessas dicas aí rápidas, mas tenha sempre em mente que você precisa de um profissional como corretor de seguros, para que você possa ter uma boa contratação e não ter dor de cabeça na hora que acontecer o sinistro. Um grande abraço, até uma próxima, tchau!